Mas do nada, tomaram essa abordagem? Foi do nada, gente. No Brasil isso é muito comum, né? Uma pessoa te envolver em alguma conversa. Então só aqui teria R$300 no Brasil, mais ou menos, tá? Você piscou. E a gente tá comendo de novo. Falou, não entendi nada. Prazer de outro, eu sou a Gabi. Isso aqui de você, e eu nunca comi. Primeira vez que eu tô comendo de outro, assim, bom desse jeito. Pessoal, e o dia da Gabi não começa se ela não comer um morango. Já achei a barraquinha de morango, é parada obrigatória. A gente tá financiando os japa, 1.000 ienes. Um copinho desse de morango, gente. Mas tem bastante. Não tem. É porque eu já comi uns 4. Isso no Brasil é uma bandejinha, mas daquele morango azedo que a gente come. Já comi uns 4. Pessoal, a gente está agora no Ginkakuji Temple. Ele é conhecido como Pavilhão de Prata, diferente do Pavilhão Dourado. E a ironia é que não tem nada de prata nesse templo. Ele foi feito para ser um templo um pouco mais simples, mais humilde, digamos assim. O responsável pela construção foi o Shogun Yoshimasa. E estava cansado de guerra, resolveu vir para cá, se isolar um pouco, seria meio que a aposentadoria dele. Graças a ele foi popularizado 3 das coisas que são muito famosas no Japão, que a gente ama muito, que é a cerimônia do chá, o teatro japonês, o teatro no, e toda a parte de flores ornamentais, né, a criação de arranjos florais. Tudo isso nasceu aqui. Dizem, né, na verdade, que tudo isso nasceu aqui nesse templo. Gente, o templo é muito bonito. Ele não é grande, estava falando agora para o Adilson, que ele é um templo pequenininho. E ele tem muita natureza, muito verde. O ar aqui é muito fresquinho. Então é muito gostoso assim para respirar. Dá uma paz interior assim muito grande. O Japão, ele tem esses momentos muito doidos, né? De loucura versus contemplação e calma, né? E que diferença de temperatura de Tóquio lá para Osaka, aqui para Kyoto. Aqui tá muito mais assim, quente. Então, a hora que você acha esses templos que é bem arborizado, é muito bom, porque é muito refrescante, sabe, pra gente. Pessoal, uma das coisas que a Gabi ama no Brasil é o udon. Eu gosto muito de udon, eu gosto mais do udon que ramen. E o udon, ele é um macarrão, eu não chegava a mostrar pra vocês, mas ele é um macarrão mais grossinho. E esse aqui, ele vem no molho, né? Vem um macarrão separado do udon. Arigato. Falou, não entendi nada. E aí ele vem assim, ó, o molho, o macarrão separado. Eu pedi 2 pecinhas de mackerel. Se eu não me engano, isso aqui é cavalinha, não tenho certeza. Como sempre, informação de qualidade duvidosa. E aí tem um setzinho aqui também. E aí, como a Gabi comentou, você pega o macarrão, molha aqui e vai comendo. É bonito, né? A gente pediu um ovo e a gente não sabe como que come esse ovo. Ele é um ovo meio pouco cozido, da gema bem mole. Eu acho que a gente mistura no macarrão isso aqui, mas eu não tenho certeza. Vou provar o sushi de cavalinho. Um peixe muito saboroso, a carne um pouco mais forte, mas muito saboroso. Pessoal, a gente não sabe se está correto, mas eu resolvi chuchar tudo aqui, ó. Bem melhor para comer, vamos pra dentro mesmo. Tá fazendo sentido, né, isso que a gente fez. Agora se tá certo, a gente não sabe.
ficou bonito, pelo menos. Gente, posso falar? Quem tá aprendendo a comer de hashi não vai gostar de comer udon. Não coma udon como primeira experiência. Ele é um macarrão muito mais difícil de comer com hashi, porque ele escorrega. Ele é bem oleoso. Então ele escorrega mais. É desafiador. Pessoal, e a conta deu 5.290, algo aí na casa de R$ 167. A gente pediu 2 udons, né? 1.520 cada um. 2 ovos aqui de Kyoto. Aí eu pedi um chopp. E esse aqui é um adicional do sushi que eu pedi. Achei justo o preço, tá? Pela experiência, pela região. Achei legal. Você piscou. E a gente tá comendo de novo. Agora eu tô na sobremesa, ó. Esse sorvete também é bem hypado por aqui, ó. Com essa folha. Tem a folha de ouro e a de prata, ó. Peguei a de prata, que no caso tava mais barato. O ouro é mais caro. O ouro é sempre mais caro. E aí? Valeu a folha de prata? A folha de prata é só decorativo, não tem... Mas o sorvete é gostoso. O sorvete é bem gostoso. Tem que gostar de matcha, né? Eu gosto. Tem gosto forte de matcha? Tem. Pessoal, agora a gente está fazendo o caminho do filósofo. E ele tem esse nome por conta do Nishida Kitaro. Ele é um dos filósofos mais famosos do Japão e esse caminho recebe esse nome porque todos os dias ele fazia essa caminhada na sua rotina matinal para meditar e organizar suas ideias acadêmicas antes de dar as aulas. Aí os alunos dele costumavam dizer que dava para ver as teorias dele ganhando vida enquanto ele andava em silêncio à beira do canal. Aqui, durante a primavera, lota por conta das cerejeiras. Como a gente está em junho, é um caminho bem mais verde, né? Bem mais verdeado. Tem algumas florzinhas bem lindas, assim, bem fofas, por sinal. Umas florzinhas bem pequenininhas. É. Parecem margaridas. E zero turista. Tá? Não tem turista. Então, se quiser passar pelo caminho sem ninguém, venha em junho. O verão aqui é bem fora de temporada. O pessoal meio que foge do calor. Só que o calor aqui não é dos piores, né? Pra gente que tá acostumado com o calor do Brasil, o daqui é tranquilo. E impressiona a limpeza desse lugar. Gente, esse córregozinho aqui, ele é límpido a água, cristalina. Dá até pra ver peixe, às vezes. E é um canal, né? Poderia ser sujo. As pessoas poderiam jogar coisas, mas a educação deles é uma coisa assim, ó, exemplar. Pô, e as lojinhas, né? Olha que bonitinha essa lojinha de coisas de casa, né? Tem hashi, tem uns bolzinhos ali. É o que a gente falou, tipo, esses momentos de paz durante a viagem, eles são bons também para sair um pouco da loucura urbana. Você sabe que a idade chegou quando você vira a pessoa das flores. Eu virei a tia das flores e do bueiro. Eu também. Eu fico fotografando todas essas coisas porque é muito bonito mesmo. A gente tá na saída do caminho do filósofo e aqui na saída um senhor japonês parou a gente e começou a conversar. E eu, como brasileira, pensei, eu acho que ele vai oferecer algum serviço, vai né? Vender. Porque no Brasil isso é muito comum, né? Uma pessoa te envolver em alguma conversa para querer te vender alguma coisa. Mas não. Nada, ele é da religião, né, da doutrina shintoísta. E aí ele pediu para rezar pra gente. Ele falou que quando ele encontra turistas, ele gosta de rezar. Ele contou um pouquinho da história dele, que ele nasceu em Tóquio, e aí ele foi para Hakone, e atualmente ele trabalha na floresta de bambu, né, aqui em Kyoto, e aí ele rezou pra gente. Isso, e aí vocês vão me perguntar, nossa, mas do nada tomaram essa abordagem? Foi do nada, gente, mas assim, eu acho que como a gente está com a camisa do Brasil, ele percebeu que era uma pessoa diferente, né? Que a gente era de outro país. Então por isso ele perguntou de onde a gente era e a gente tomou essa abordagem. Ficou curioso, né? Curioso. Gente, no meio do caminho, a gente parou numa loja de cerâmica e ficou apaixonado nesses setezinhos de saquê. Olha que coisa linda. Só que eu tô muito em dúvida de qual cor eu levo. Esse tá bem bonito. E aí tem uns gatinhos aqui também. Eu acabei comprando um lá em Osaka, na região de Namba, mas tem dessas, né? Eu gostei muito desses dois aqui, por exemplo, eu super levaria, mas a gente já comprou, então deixa.
E aí vamos ver se a Gabi vai acabar escolhendo algum ali. Olha os pratinhos. Pessoal, no caminho a gente encontrou esse cemitério. E aí eu resolvi parar para dar uma olhadinha. E olha que coisa... Não sei, eu não vou falar bonito, eu não sei se eu posso dizer que um cemitério é bonito. Mas é bonito. Aqui eles têm muito essa coisa de preservar a memória dos ancestrais, né? E cuidar bem. Então olha como é bem cuidado isso aqui, ó. Tomado de limo, lógico, por conta da umidade. Mas muito bem cuidado em limo. Pessoal, o Nanzenji é um templo que ele deriva da palavra Zen. Então foi um imperador budista que aderiu à prática Zen. Ele fez a construção desse templo como residência dele para praticar a meditação. E é por isso que o nome do templo é Nanzenji. Pessoal, a gente está agora em cima do aqueduto de tijolos vermelhos. Ele é chamado de Suirokaku. Ele é uma surpresa aqui dentro do templo porque ele é uma construção recente. Recente assim, ele é de 1890. E ele foi construído para trazer água do Lago Biwa, que é o mesmo lago que corre lá no Caminho do Filósofo. E na época a população de Kyoto ficou revoltada, achando que essa construção moderna ia estragar a energia sagrada do templo. Passa aqui, o tempo passou, o musgo tomou conta e hoje em dia ele mostra um contraste, né? Esse vermelho dos tijolos com o verde vibrante tanto dos templos e tudo mais. E em junho isso fica mais visível, né? Por conta das chuvas. O verde fica mais verde e aí ele gera esse contraste maior com os tijolos vermelhos, bem legal. Gente, esse aqui é um lado de Kyoto, um lado de Japão, na verdade, que eu não imaginei que a gente ia ver. Kyoto é uma cidade muito tranquilinha, muito sossegada. Fora do centro, né, no caso, mais aqui pra dentro, assim, do... No centro a gente ainda não foi, né? A gente tá indo agora, inclusive. Essa parte mais subúrbio, eu diria, assim, é muito calma. Acabou nosso momento de contemplação. Acabou, estamos no mercadão de Kyoto. A gente tá no Nishiki Market, que é isso, é um mercadão de Kyoto. Ele é um pouco parecido, pelo menos à primeira vista, com o de Osaka, né? Exatamente. O de Namba. E, inclusive, eu acho que tá mais ou menos pareado aí a quantidade de pessoas. Porque, assim, tem bastante gente, mas nada impossível igual é a multidão de Tóquio. É. Lembrando que é final de semana, né? Hoje é um sábado. Hoje é um sábado. E aí... Tá bem tranquilo pra andar. E aí a gente vai comer, lógico, né? Lógico, vocês piscaram, a gente tá Comendo. Pessoal, ó, a gente não comeu ainda essa batata doce, vou pegar agora. Vamos ver o gosto dela. Aqui tá falando que ela tem açúcar e sal. Tá escrito New Taste, novo sabor. Vamos ver se é bom. Tem um gostinho mesmo, de açúcar com sal. Dá pra sentir bem os dois sabores. Tanto do açúcar como do sal. Provar uma. Bem agridoce mesmo, exatamente. É gostoso. É um chips bem temperadinho. Aqui, galera, a gente pediu um camarãozinho e uma lula. Tá escrito lá que era recheada, mas não tem nada de recheio aqui. Na verdade, eu nem sei se tava escrito recheado ou não. Eu enfiei isso na cabeça. É bom. Ela tem um molhinho. É maionese? Eu acho que é ponzu. Gostoso. Gostoso, né? Galera, agora guiozinho de camarão. Vamos ver. Esse eu tô curioso. Quente.
Muito, muito, muito saboroso. É muito bom. Vamos ver? Apimentadinho um pouco, né? Ok. Eu sou sensível à pimenta. Eu achei bem suave. É bem saboroso mesmo. Bem crocantezinho. Muito bom. Falei pro Adilson que o sabor dele é diferenciado. Não sei se é por causa do tempero. E esse não é recheio de carne de porco, é de camarão. Eu achei sensacional. Camarão tá em casa, né? Eu amo. O que ela mais gosta agora, gente? Camarão é camarão. Qualquer lugar do mundo é bom pra caramba. O tempero dele tá suave, então dá pra sentir bem o gostinho de camarão. Quem tiver curiosidade, ele fica num corredorzinho dentro do mercado Nishiki. Chama do Nishiki Retro Yokocho, é o nome do corredor. E aí fica nessa barraca aqui, na barraquinha de gyoza. Pessoal, a gente parou pra comer de novo. Dessa vez a gente pegou o atumzinho, né? Uma mais magra, uma mais média, digamos assim, e uma bem gorda. E 3 salmão com maionese, que a gente viu que come bastante aqui também, né? Sim, aqui não é maionese igual do Brasil, né? Aqui é aquela Kewpie, então é bem diferente. Mas ó, comer aqui no Nishiki Market, eu tô falando pra Gabi, é caro, tá? Isso aqui foi 5.800, isso aqui seria um valor de conta no Sushiro, eu acho. Onde a gente comeria muito mais. Isso aqui ficou R$183. Tá certo que a gente pegou 2 sakês e bebida alcoólica no Japão é caro. E são 9 peças de sushi. Mas pro padrão japonês isso aqui é bastante dinheiro, tá? Como eu já falei, no Brasil, 2 dessas aqui seria R$100. Então só aqui teria R$300 no Brasil, mais ou menos, tá? Mas vale a experiência, porque aqui é tudo muito bonito e tudo muito fresquinho. Então assim, é gostoso. Gente, olha como é que veio o shoyu. Veio tipo num saquinho, é tipo de peixinho. Uma bisnaguinha, né, de um peixinho. De peixinho. Nossa, mas é muito bonitinho. Salmão com maionese é novidade pra mim, então... Gostoso. Muito saboroso. Não, tá bom. O salmão, ele é defumado, né? É defumado. Eu imagino que eles passam no maçarico. E aí é isso que a Gabi falou, bem gostosinho. Diferente, né? Final do dia e não estava planejado a gente vir no Palácio de Kyoto. Mas a gente resolveu dar uma passada antes de voltar para Osaka, né? Hoje ele tá fechado. E aí a gente pensou, pô, vamos dar uma olhada no parque pelo menos, né? Antes da gente voltar. A gente viu que o parque já tá aberto. Aí a gente veio. E é isso, é um parque bem gostosinho, né? Mas dá pra gravar o entorno, né, deles. Eu imagino que o palácio mesmo seja bem bonito lá dentro, mas não vai ser hoje que a gente vai visitar. Você piscou. E a gente tá comendo de novo. A gente veio atrás de um lamen que eu tinha passado indo pra estação aqui de Namba. E eu tinha falado pra Gabi, pô, a gente podia comer aqui qualquer dia. E aí ontem a gente andou e não achava. Hoje de manhã, por sorte, a gente passou na frente de novo, daí eu salvei no Google Maps e agora a gente tá aqui. Por enquanto eu pedi um arroz frito, mas a gente pediu um gyoza e 2 lamens também. E aí assim que chegar a gente fala um pouquinho. Chegou inclusive. Arigatou gozaimasu. Chegou o meu primeiro. Vamos ver? Tá muito quente.
A luz está um pouco estourada aqui, aí acho que agora ajustou. O caldo é bem gostoso. É? Vamos ver se você come um macarrão agora pra gente ver. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Gostoso o macarrão, nossa. Fininho, né? Gente, chegou um gyoza agora também. E chegou o meu lamen. Comer, né? O arroz frito. Gente, o arroz é muito gostoso. Vou deixar aqui a cueca. Eu falei cueca. Eu falei cueca. Deixa aqui a cueca. Eu não entendi. Vou o caldo. Caraca, é muito saboroso o caldo. Eu achei a carne de porco do Adilson, assim, esteticamente falando, mais bonita. Que a dele veio mais brilhandinha, sabe? A minha tá bem branca. Quer trocar? Vamos trocar. De provar. Vou provar o gyoza agora. O gyoza é o tamanho de uma mordida, eles falam, né? One bite size. Esse tá brigando pra ser um dos melhores, tá? Que eu já comi. É isso, gente. Muito, muito, muito bom. Pessoal, a gente que vem do Brasil tá acostumada a tomar qualquer tipo de caldo e sopa. Pra gente é falta de educação tomar fazendo barulho. Aqui é o contrário, porque se você toma fazendo barulho com a boca, chupando mesmo o caldo, é sinal de que você tá gostando muito. Então, como pode dizer, vocês devem achar que eu tô odiando, porque eu não consigo fazer isso, eu acho muito nojento. Prazer de outro, eu sou a Gabi. Isso aqui de você, eu nunca comi. Primeira vez que eu tô comendo de outro, assim, bom desse jeito. Gente, é muito bom. A gente nunca comeu igual isso aqui, a gente nunca comeu. Nunca comi. Eu não sei o que é que a gente come no Brasil. É muito gostoso.